Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um Papo Empreendedor. Eu sou Alice Quinopo Freire, eu sou estrategista de negócios. Eu ajudo autônomos e microempreendedores a estruturar os seus negócios com mais clareza. E hoje a gente chegou ao nosso 11º Papo Empreendedor, o que me deixa muito feliz, porque eu já trouxe, então, várias pessoas, vários empreendedores que vivem no dia a dia, né? Trouxeram suas experiências, seus conhecimentos também. E são pessoas incríveis que a gente vê que realmente trabalham muito bem, que têm uma entrega muito boa, muito qualificada. E aqui a gente então abre as portas para essas pessoas contar para vocês um pouco da sua trajetória, para vocês se inspirarem. E hoje eu estou aqui com a Catiane Costa, que se tornou uma grande amiga também. A Cati, eu vou ler o currículo dela porque é bem grande e eu não posso esquecer nenhum detalhe. Então, a Cati é engenheira civil. Ela é especialista em patologia das construções e perita em avaliação de imóveis. Ela vai explicar o que é essa patologia. Ela é fundadora da KC Engenharia, empresa especializada em engenharia diagnóstica, onde atua desde 2020. Ela também construiu parte da sua trajetória na gestão pública, atuando como diretora do Departamento de Engenharia e Arquitetura. Em sequência, secretária municipal do Planejamento e Desenvolvimento Econômico de Santo Antônio da Patrulha, liderando equipes e coordenando importantes projetos de infraestrutura, unindo conhecimento técnico e gestão. Viu? Bem extenso, por isso que eu não podia esquecer nada. Cati, seja muito bem-vinda, é um prazer ter você aqui comigo. Obrigada, Alice. Olá a todos que nos assistem. É um prazer enorme estar aqui contigo hoje. Para mim é como uma conquista, porque diante do teu trabalho, que eu venho acompanhando há bastante tempo, sempre acompanho o podcast, então estar aqui para mim significa que eu cheguei em um momento importante também, de um momento profissional. Então, feliz por estar aqui hoje. Muito obrigada pelo convite. Que bom. Tenho certeza que vai ser um papo muito legal. Com certeza. Então, Cati, começa nos contando o que é patologia de construções. Quando a gente começou a conversar mais sobre, eu fui entendendo um pouco mais do seu trabalho, isso foi algo que era completamente novo na minha cabeça. Eu tenho certeza que outras pessoas também não sabem o que é isso. Sim, para muitas pessoas é algo novo, talvez nunca escutaram. Eu vou tentar simplificar o máximo possível. Então, eu sou engenheira civil e diagnóstica. O título de engenheira civil eu consegui na graduação, né? Sou formada pela UBRA de Canoas. E o título de engenheira diagnóstica eu consegui através das minhas especializações. Então, hoje eu sou especialista em patologia das construções. Manifestações patológicas das construções basicamente são problemas que se manifestam nas construções. Vou dar aqui alguns exemplos para que fique mais claro. Aquilo que a gente vê nas nossas construções como fissura, trinca, rachadura, uma tinta descascando, um mofo, umidade, tudo isso são manifestações patológicas das construções. Por exemplo, tu tem filhas, né? Quando as tuas filhas sentem dor de dente, tu leva aonde? No dentista. No dentista, né? Se tens um problema cardíaco, tu vai levar no cardiologista. Se tu precisa de uma dieta, tu vai no nutricionista. E da mesma forma, a tua construção, eu comparo muito com o corpo humano. Nosso corpo, ele dá sinais, sintomas quando algo não vai bem. E o mesmo ocorre também com as construções. Elas apresentam sinais de que algum problema, algo mais grave pode estar acontecendo ali. Então, nós, engenheiros civis diagnósticos, a gente se denomina basicamente os médicos das construções, né? Então, quando você tem um problema na sua construção, você vai procurar, muitas vezes, nem sempre, um engenheiro, às vezes um pedreiro, enfim, um profissional que muitas vezes acaba não resolvendo a dor da tua construção, né? Às vezes tu procura um engenheiro, mas não é especialista no assunto, então o ideal quando esses problemas ocorrem é que procure sempre um engenheiro civil diagnóstico para tratar, né, esses problemas. Então, basicamente, isso são manifestações patológicas das construções. É um termo complexo, mas na verdade é muito simples. Sim, muito legal.
E aí a gente vê que muitas coisas que a gente tem dentro da nossa casa, ou enfim, que a gente vê em várias construções, que a gente pode às vezes considerar normal, ou tá, é só passar uma tinta, alguma coisa. Exatamente. Pode ser um problema maior e dá para resolver de uma forma mais efetiva, né? Sim, exatamente. Não é muito cultural, né? As pessoas chamarem um especialista para resolver esses problemas que muitas vezes as pessoas acham que não é algo relevante ou grave, mas se parar para pensar, muitas vezes você chama um pedreiro para de repente tratar uma umidade, um mofo que está acontecendo lá na tua casa, e dali 6 meses, 1 ano, aquilo acaba retornando e ainda pior. Então, na verdade, você não resolveu o problema, você apenas maquiou. Então, para isso existe o especialista, né, para poder investigar a causa, a origem daquele problema. Com isso, a gente vai diagnosticar para saber realmente de onde o problema está vindo, porque nem sempre o problema é aquilo que nós estamos vendo, né? Existe a raiz desse problema que a gente precisa identificar para poder tratar adequadamente. Para não voltar mais o problema. Exatamente. Muito legal. Kate, conta como é que surgiu a KC Engenharia. Bom, a KC Engenharia, ela nasceu em um período onde ia na contramão, né? Porque a KC Engenharia nasceu em 2020, bem na pandemia. Eu estava retornando para Santo Antônio, eu morava em Canoas. E nesse período, por conta da pandemia, eu retornei para Santo Antônio, achando que eu iria ficar ali só o período de lockdown, e acabei ficando. Então, coincidiu também com o período da minha formatura, e eu comecei a pensar, o que eu vou fazer a partir de agora? Porque até então, eu não me imaginava empreendedora. Eu sempre achava que eu iria exercer a minha profissão trabalhando em alguma empresa, prestando alguma consultoria, alguma coisa assim. E em 2020 ainda, eu conversava muito sobre empreendedorismo com o Lucas, meu marido. Então aquilo começou a acender uma vontadezinha dentro de mim de empreender, de ter o meu próprio negócio e não trabalhar para outra pessoa. E aí comecei a pesquisar, era tudo ainda muito novo, né? A gente não sai da faculdade preparada para abrir um negócio. Não, a faculdade ensina o conteúdo. Exatamente, muita teoria, mas totalmente crua sobre o mercado de trabalho. Mas ainda assim, na cara e na coragem, eu resolvi abrir o meu escritório, sempre com um objetivo muito claro de trabalhar com patologia das construções, né? Que, na verdade, patologia das construções é um termo, né, como aqui eu já falei, mas a gente tem diversos serviços, né? A engenharia diagnóstica é um ramo, uma área de atuação, e dentro dela a gente tem diversos serviços. Então, eu atuo com inspeção predial, recebimento de imóveis, laudos técnicos, tanto para processos judiciais, extrajudiciais, enfim, tem uma gama de serviços que a gente presta. Então, com isso, eu abri o escritório, com um objetivo muito claro de atuar nessa área, e foi onde eu comecei a empreender, né? E aí depois também veio aí alguns convites, onde fui também por um período para a área pública, né? Que legal, então o empreendedorismo caiu na tua vida, não era algo que tu pensava, sonhava. Não imaginava. Não. Olha que legal. E tá se saindo muito bem, né, Kate? Graças a Deus. Kate, e assim, ó, tu tava falando das patologias e de todos os serviços, né, que tu presta, que é uma gama bem grande, assim. Hoje, onde que tu atua? Hoje tá em Santo Antônio da Patrulha, mas é somente aqui que tu consegue fazer esses serviços ou tu consegue atender outras regiões também? A sede da KC Engenharia é em Santo Antônio da Patrulha, mas hoje a gente atende toda a região metropolitana de Porto Alegre, litoral norte, e estamos começando a atender o litoral de Santa Catarina. Então, era algo... Santa Catarina, por exemplo, era algo que a gente imaginava a médio e longo prazo, mas que as coisas foram acontecendo. Foi surgindo, foi surgindo. E quem que são esses teus clientes?
Aí tu atende só pessoa física? Tu atende empresas também? Como é que é? Pessoas físicas e jurídicas, basicamente todas as pessoas que têm um imóvel são meus potenciais clientes, mas hoje a gente atende muito condomínios, síndicos também, atendemos corretores, temos parcerias também com advogados, contadores, mas basicamente todas as pessoas que têm um imóvel são nossos potenciais clientes. Muito legal, né? É uma gama enorme. Quando a gente conversava, né, dentro da mentoria, a gente abria um leque de possibilidades, porque tem muitos parceiros, né? Tem muitos potenciais clientes, né? Isso. E até para tu poder definir um pouco mais quem é que é o cliente exatamente, né? É todo mundo. Se fosse, exatamente. Né? Kati, conta para nós um pouquinho. Como é que foi esse teu projeto, tua passagem na prefeitura? Quais foram os projetos que tu trabalhou? Como é que foi essa tua experiência? Na verdade, a minha passagem pela prefeitura ela foi totalmente inesperada. Não imaginava receber o convite na época. Eu tinha recém voltado para Santo Antônio, tinha aberto a empresa, o escritório, né? E recebi um convite totalmente inesperado mesmo para, primeiro, ser diretora do Departamento de Engenharia e Arquitetura do município. E um ano depois veio o convite para ser secretária do Planejamento e Desenvolvimento Econômico. Por que inesperado? Porque eu não trabalhava com política, né? Eu não era do meio, mas eu entendi que a gestão procurava alguém técnico, né? Então, uma diretora técnica, que realmente o cargo exigia, mas uma secretária técnica também, até diante de todos os projetos que a administração municipal tinha naquele momento. Então, dentre tantos projetos que eu trabalhei, coordenei, o maior deles foi a duplicação da 030, que foi algo que me orgulho muito, né, dentro do meu currículo, e foi realmente uma experiência muito rica, tanto em questão técnica, né, mas uma experiência que eu levo para a vida. Sim, porque foi uma super obra, né, e na verdade essa repaginação, né, essa reforma mudou também a cara da cidade, né? Completamente a cara da cidade. Santo Antônio da Patrulha é uma antes e depois Sim, dessa quem passa reforma. por dentro da cidade, né, não reconhece. Isso aí, foi muito legal isso. Foi uma boa feitoria feita da prefeitura, obviamente, com o teu trabalho, tudo junto, né, mas engrandeceu muito a nossa cidade, né? Sim, sem sombra de dúvida. Era um sonho, né? Acho que de todos os patrulhenses que estavam engavetados, acho que cerca de 20 anos, né? Era uma coisa que nós falávamos, quando é que vai ser repaginado? A gente sempre ouvia aquilo. Sempre prometem e foi. Exato, e a gente não... E é muito difícil, como a gente se acostuma, né, com as coisas, tanto boas quanto ruins, muitas vezes. Mas como a gente se acostuma... Eu não consigo lembrar como era, né, antes da duplicação. Claro, lembro que tinha os estacionamentos ali, era uma bagunça, mas não consigo lembrar como era antes dessa repaginação. Né? É legal isso. E vamos falar então de negócios, né, que é um dos motivos pelo qual a gente está aqui também. Kátia, eu queria saber assim um pouquinho de ti antes de nós começar o processo, né, do teu reposicionamento, que chegou até mim por um processo um pouquinho diferente, que foi mais para um reposicionamento, né? Isso. Como é que tu se sentia em relação ao teu negócio nessa época? Tu lembra? Na verdade, o negócio da gente ele tem um tempo de maturação, né? Como eu falei lá no início, eu sempre tive muito claro comigo os meus objetivos. Os objetivos nunca faltaram, tenho até demais. Mas eu tive sempre muito claro aquilo que eu queria dentro da minha profissão, dentro da minha empresa. Só que o negócio da gente, ele tem um tempo de maturação. Nem sempre por onde a gente começa é aquilo que nos dá maior retorno. Né? E a gente precisa ter faturamento. Então, logo no início, além de exercer aquilo que eu gostaria, até porque, como eu falei, engenharia diagnóstica é algo muito novo ainda no mercado. Depois das enchentes no Rio Grande do Sul, é que começou a se criar uma cultura ainda muito pequena, muito distante, mas as pessoas elas estão começando a se prevenir,
a fazer mais manutenções, estão começando a procurar esses serviços. Mas até então era algo muito distante. Tanto é que aqui em Santo Antônio eu tenho muitos clientes dentro da área de regularização, mas dentro da área de inspeção, sempre fora de Santo Antônio. Tem alguns aqui em Santo Antônio, mas bem menos, né? Porque não é muito cultural. Então, quando a gente inicia um negócio, a gente também tem que buscar outros serviços, né? Ali dentro da empresa, e era o que eu tinha. Então, quando eu te procurei para a mentoria, eu estava em um momento onde aquilo que eu sempre tive como objetivo principal de trabalho começou a crescer de uma forma que eu não imaginava, não esperava. Então, eu tive que abrir mão de alguns serviços que eu atendia na época. É claro que pra gente é difícil abrir mão de receita, né? Mas eu tive que optar por... ou eu fazia aquilo que eu realmente queria, que eu acreditava e que estava começando a dar certo, mesmo com medo, né? E abrir mão, então, de alguns serviços de receita. Só que para que eu continuasse dando certo aquilo que eu queria, eu até poderia fazer sozinha, mas eu ia levar muito mais tempo. Então, eu tinha clareza, eu tinha objetivos, mas eu precisava de um direcionamento estratégico. Então, acho que foi esse o momento, assim, onde fui em busca da mentoria. E isso que tu comenta, que tu traz, né? É muito difícil realmente abrir mão de receita, né? Esse momento que tu tava, por mais que tava crescendo onde é que tu gostaria, que era o teu objetivo principal, né? Tu parar e tu olhar, nossa, mas eu preciso realmente abrindo mão disso, que eu vou conseguir isso, né? Exatamente, fazer escolhas inteligentes, né? Isso. E fazer uma transição que seja tranquila, que seja leve, né? Exatamente. Que te dê um passo a passo ali, que tu faça... Tá tudo certo. Como a gente diz, queimando um barco para poder Exatamente. seguir. Na verdade, a gente precisa queimar um barco, né? Porque senão a gente sempre fica naquela... Na dúvida. Isso aí. E aí as coisas não acontecem. Muito bem. E, assim, o motivo principal, que como tu disse, tu tem muita clareza e muito objetivo. Isso é incrível, porque... te facilita muito a tua jornada. Sim. Porque tu sabe onde é que tu quer ir. Então, é só tu encontrar o jeito de chegar lá, né? Essa clareza, ela é muito importante. E tu é uma pessoa que tá sempre buscando informação e tudo mais. Tu comentou um pouquinho ali que tu buscou ajuda, mas qual foi o principal motivo de que tu não quis mais tentar sozinha fazer isso? Apesar de tu saber e conhecer muito. Acho que foram 2 motivos. Primeiro... eu acompanhava bastante teu trabalho ali no Instagram e diferente assim de outros mentores, tu não prometia nada milagroso, né? Mas ao mesmo tempo, tu tinha um diferencial. Para mim, tu tinha um diferencial e foi isso que me fez pensar e buscar ali se tem algo a me oferecer, ela pode me ajudar. E também, te acompanhando ali, eu via que tu também tinha alguns mentores, né? Do qual eu admirava. Então, esse foi um dos motivos pelo qual eu procurei. O segundo motivo é porque, acho que tu deve lembrar, ali nos primeiros encontros, eu tinha muitas ideias. Muitas ideias. Eu queria fazer muitas coisas. Só que quando a gente tem muitas ideias, tudo é importante, nada é prioridade. Então, eu tinha clareza de objetivo, mas eu não tinha clareza de onde colocar a minha energia primeiro, né? O que fazer primeiro, o que vem depois, o que realmente vale a pena. Então, se eu ficasse tentando sozinha, talvez eu conseguisse, talvez não, mas ia levar muito tempo, né? Então, o objetivo principal acho que foi esse, procurar alguém que já tivesse trilhado aquele caminho, que pudesse me conduzir e eu pudesse chegar no meu resultado o mais rápido possível. Muito bom, é bom saber isso, é bom ter esse feedback também. Isso é uma coisa que eu gosto de falar muito, que não existe milagre, né? Sim. Todo mundo tem, e tu mesmo já disse ali no início,
todo negócio tem um tempo de maturação, né? Exatamente. A gente tem que, ainda mais dentro de reposicionamento, vou dizer, porque a gente tem que mostrar uma informação até as pessoas captarem aquilo, não é da noite pro dia, né? Exato, e ainda mais dentro da minha área, que é um serviço que tem um ticket um pouco mais alto, e é um serviço que tu precisa conhecer o profissional, ganhar confiança para te conseguir contratar. A maioria dos meus clientes, claro, eu tenho muitas parcerias, os clientes vêm através dessas parcerias, mas eu tenho muitos clientes também que eles estão há algum tempo me acompanhando o meu conteúdo, e aí sim, eles me conhecem através ali das redes sociais e depois é que eles compram. Então, leva um tempo, né, de maturação e também de confiança. Sim, e aí tu estava comentando ali sobre esse tempo, né, de maturação, e é bem isso, o tempo que a gente foi fazendo a mentoria, né, foi o tempo que tu foi também trazendo essa forma nova da Kat, que era a parte de trazer a parte diagnóstica, né, dos projetos, e foi onde é que tu foi colhendo muitas parcerias também, né? Sim. Foi indo, porque é isso, como eu estava comentando, não existe da noite pro dia. Tu vai fazer tu vai conseguir um parceiro legal hoje, um cliente aqui, daí tu vai ganhando as indicações, isso realmente vai se construindo com aquilo que tu vai fazendo, né? Exato, através do teu posicionamento, né? E foi muito bacana, porque logo de início, com poucos movimentos, e é algo que eu lembro que tu falava assim, movimento gera movimento. Movimento gera e movimento. Foi muito, no início, a gente fez alguns... Primeiro a gente iniciou ali com algumas ferramentas, né? Mas a gente fez alguns posicionamentos ali, alguns movimentos onde eu lembro perfeitamente que nas primeiras semanas os meus números mudaram muito. Eu lembro que eu cheguei para uma mentoria e eu comentei contigo que de uma parceria tinha vindo 8 contratos. Então aquilo para mim foi assim, foi maravilhoso, né? Sim. O movimento gerou um super movimento. Um super movimento. Exatamente. Ai, que legal, Kat. E me diz uma coisa, a primeira mudança que tu notou foi nesse ajuste de posicionamento? Sim. Ou teve mais alguma coisa que te chamou mais atenção nesses primeiros encontros? Primeiro de tudo, assim, logo de cara no primeiro encontro, quando não vou falar aqui, óbvio, a ferramenta que tu aplicou, mas quando a gente começou a falar sobre o negócio também para te entender e que tu me aplicou uma ferramenta, eu pensei assim, já conheço essa ferramenta, será que vai funcionar? Só que eu já conhecia, mas eu nunca de fato tinha aplicado e parado para pensar, para refletir. E como é importante fazer essas reflexões, né? E muitas vezes o básico, bem feito, funciona, né? Então, isso me chamou muita atenção porque eu conhecia aquela ferramenta, mas eu nunca tinha sequer parado para pensar ou aplicar no meu negócio. E aquilo ali começou, né, a construção de tudo. Então, acho que esse ponto, assim, virou uma chave. E, inclusive, eu aplico isso hoje em outras áreas também. Ela é boa, ela é muito boa essa ferramenta porque tu consegue replicar ela, Sim. né? Isso é legal também que tu tá falando ali. É um momento da pausa, né? É um momento de vamos parar para olhar para dentro do meu negócio. Exato. Sem ser esse modo automático de é para fazer isso, eu sei que é isso. Não, mas de fato, o que realmente é o negócio, como é que tu consegue utilizar da melhor forma o teu negócio, né? E também tem aquela questão que eu gosto de dizer que a visão de fora também ajuda, né? Quando tu tá conversando, às vezes tu vai percebendo coisas que... Sim, vai tendo outros insights, né? E é importante ter esse olhar de fora também, né? Então, bom, assim, dentro da mentoria teve vários insights e que não apenas ficou dentro do negócio, assim, mas que realmente virou uma chave e que eu sempre penso para outras áreas, né? Mudou muito a
clareza, o direcionamento, a forma como eu enxergo as coisas hoje. Então, para tomar decisões hoje, para ti é mais fácil. Sim. Através desse olhar. Sim, com certeza. E olha que legal, né? Não é nada mirabolante. Não, exatamente. Não é assim, gente, precisa buscar coisas do outro mundo. Não, já tem um trabalho muito bem feito, né? E aí é tu olhar para esses detalhes da forma, vamos dizer assim, mais estratégica. Estratégica. Né? E é realmente parar e olhar para o negócio, né? Porque no dia a dia, no piloto automático, né? A gente vai sendo demandada, vai apagando incêndio, empreender é novo. Não vou nem falar de carga tributária, né? Nem de reforma tributária. Não, vamos deixar isso para fora. Então, assim, a gente vai sendo, muitas vezes, consumido no dia a dia, a gente não para pensar, mas é necessário, né? Se a gente quer mudar de patamar, se a gente quer sair do ponto A para chegar no ponto B, vai ser necessário passar por isso, e muitas vezes, como eu falei ali anteriormente, para a gente chegar onde a gente quer, a gente vai ter que abrir mão de algumas coisas, inclusive, né, talvez de receita, né, mas para que ali na frente as coisas aconteçam. Sim, tu sabe que tu tem, vamos dizer, uma recompensa, né? Exato. Na verdade, tu vai estar alcançando um objetivo maior, só que a gente não consegue abraçar tudo. Isso, a gente consegue abraçar tudo e a gente tem medo também, né? Claro, a gente não quer abrir mão, é difícil eu abrir mão. Exato. Né? Sabe que essa é uma das maiores dúvidas sobre reposicionamento, né? Sobre, realmente, eu vou deixar de lado uma receita, sim, mas vale a pena. É por um período momentâneo, pequeno, né? E me diz uma coisa, o que foi diferente da expectativa que tu tinha, assim? Quando a gente começou, tu tinha uma expectativa sobre a mentoria. O que foi diferente dessa expectativa? Tanto para melhor quanto para pior. Na verdade, assim, ó, eu tinha ali todos os meus objetivos, eu queria crescer, né? Também tinha um outro fator, né, que a gente trabalhava muito, que até por isso a gente acabou acelerando a mentoria, né? Eu queria muito atender algumas cidades, porque eu imaginava ali pelo período de vida que também eu iria mudar de Santo Antônio. Então eu precisava criar a demanda nessas cidades. E então até por isso a gente acelerou um pouco a mentoria ali no início. Então eu tinha uma expectativa assim que eu queria fazer as coisas acontecerem. Eu não imaginava assim nada muito mirabolante em relação à mentoria, porque como eu acompanhava o teu trabalho, eu tinha muito claro, a Alice, ela não oferece nenhuma solução milagrosa, mas ela tem um diferencial para oferecer aqui e ela pode me ajudar. O primeiro contato ali com a mentoria, quando eu vi a ferramenta, como eu falei, eu confesso que eu fiquei com um pouco de medo. Eu pensei assim, mas eu conheço essa ferramenta, será que vai fazer sentido? Vai dar resultado? E então, assim, eu tive um sustinho ali no primeiro momento. Só que foi totalmente uma surpresa, porque realmente meu negócio precisava daquilo ali. Então, assim, eu me surpreendi positivamente. Tanto que eu só tive bons resultados e depois a gente, inclusive, teve que pausar, né, a mentoria, porque, de certa forma, o meu negócio teve um crescimento onde talvez eu não estivesse tão preparada para tudo aquilo, né? Então eu tive que pausar para conseguir me reestruturar e reestruturar os processos. E organizar. Um bom problema, digamos assim. Um ótimo problema. Um objetivo concluído. A gente passa de etapa, passa de fase, né? Eu brinco, passou uma fase, passou uma dificuldade, agora vamos para a próxima. Isso aí. E dá para dizer que esse foi um dos momentos mais difíceis dentro do processo de ter que parar e reestruturar? Ou o que tu pode dizer que dentro do nosso acompanhamento ali, do nosso processo, teve algum momento mais difícil para tu lidar? Eu acho que eu fiquei um pouquinho frustrada, porque a gente estava dando seguimento na mentoria. E aí, como a gente conversou assim com poucos movimentos, as coisas aconteceram. Parece assim que tinha uma demanda represada.
E as coisas foram acontecendo, os serviços foram surgindo, as parcerias foram surgindo cada vez mais, porque eu já tinha ido atrás da mentoria justamente porque a demanda ela estava crescendo. Só que com esses movimentos que a gente foi colocando em prática, cresceu ainda mais. Eu não estava esperando por isso tão rápido. Então, eu fiquei um pouco frustrada porque a gente tinha que aplicar, né? Mas eu também tinha que dar conta de tudo aquilo que estava chegando. Então, eu fiquei um pouquinho frustrada por isso, sabe? Por não conseguir fazer as coisas em paralelo, sabe? Sim. Na verdade, esse é o legítimo empreender na pele, né? Então, a gente sabe que a gente tem melhorias para fazer, a gente sabe que a gente tem como evoluir, ou precisa fazer alguns ajustes, mas a gente tem que fazer com o bonde andando. Sim, a gente não exatamente, consegue parar. Não para. Não para. E tu tem que te adaptar. Isso aí. E aí, nessa adaptação que tu foi fazendo, então, os processos. Exatamente, foi readequando os processos. Isso que é muito legal, porque a gente vê muito também o reflexo de quem realmente faz, de quem realmente quer. E isso eu vou atribuir muito à tua clareza de objetivo. Então, assim, tem em quem eu aplique as ferramentas e tem quem tenha resultado de uma forma mais lenta. Sim. E tem quem tem de uma forma mais rápida, mas ela tem muito a ver com essa efetividade, sabe? Então, ó, é isso que eu preciso fazer. A Kátia baixa a cabeça, a Kátia é muito objetiva. Fez, então, muito também de tu ter tido esse retorno rápido, também veio muito do teu perfil de ser eficiente, né? Sim. Que é um perfil teu mesmo, né? Sim, é meu. E na verdade, como tu falou, eu já sabia o que eu queria, né? Eu sabia onde eu queria chegar, então não tinha nenhuma dúvida quanto a isso, né? Facilita o processo. Quando de repente a gente tá numa transição de carreira, ou de repente a gente quer algo, mas não tem certeza se é aquilo, tu fica um pouco na dúvida em implementar as coisas. Só que ali eu tinha total certeza e eu tinha pressa também, né? Então tinha que fazer. Mas é legal isso, porque tu saber o que tu quer é muito mais fácil. É muito importante. Do que tu ficar considerando é exatamente ou não é, né? E teve alguma crença, assim. Então, a gente falou de várias coisas e não tem como a gente acabar falando de negócio sem falar sobre aquilo que a gente pensa e acredita, né? Durante esse processo, teve alguma crença que tu precisou quebrar no meio do caminho? Alguma forma de ver o negócio ou uma forma de pensar diferente? Eu acho que para mim tudo era urgente. Tudo era urgente, tudo era prioridade. E quando a gente pensa dessa forma, não é que as coisas fiquem uma bagunça, né? Mas tu acaba não tendo um direcionamento de onde demandar a tua energia. Então tu acaba trabalhando em tudo e talvez não tendo o resultado esperado, né? Então, acho que eu quebrei essa crença no meio do caminho. Nem tudo deve demandar a importância que a gente atribui, deve demandar a nossa energia. Então, eu consegui separar os processos. Realmente, isso é importante, isso aqui vale a pena. Essa oportunidade realmente é para mim, faz sentido para o meu negócio, faz sentido para o meu posicionamento. Acho que isso mudou também muito, porque antes toda oportunidade que chegava, eu dizia sim, né? Mas nem tudo condizia com aquilo que realmente eu queria, né? Então, acho que essas duas coisas, assim, eu quebrei ao longo do caminho. E é legal tu trazer esses pontos, porque, assim, não é que tu tenha deixado alguma coisa para trás, só não era o momento de ser feito, né? Exato. Foi colocando organização também nesses processos, né? Isso mesmo. E tem a questão também de o não é libertador. Muito. E como é difícil, né? Até Muito. A gente aprender, mas depois que a gente aprende... Isso aí. Tu vê que tu tudo gasta menos energia. Gasta menos energia, e exatamente. Muitas vezes dizer um não é difícil, né? Tu pensa, mas eu vou perder essa oportunidade, talvez, né? A gente vai imaginando lá no futuro, mas e se isso desse certo, parará.
Mas se der certo, não tá te levando para onde tu quer. E aí não tem motivo Exatamente. pelo qual tu dizer sim só para não ter aquele medo de estar perdendo a oportunidade, né? Exato. E além disso, acaba te consumindo muito, acaba te levando para um lugar que tu não quer, vai te demandar energia e não vai te dar o retorno, né, que tu deseja. Para mim, esse é uma dos maiores ganhos que eu vejo os mentorados ter, sabe? Porque saber para o que tu vai dizer não ou exatamente para o caminho que tu quer ir, eu digo que de certa forma ele é libertador exatamente nessa palavra e eu vejo que gera muita leveza no processo. Sim, e são escolhas, eu enxergo como escolhas inteligentes, né? Então, até esses dias conversando com uma colega, ela me questionou se eu fazia ainda alguns dos trabalhos que eu fazia no passado. E eu comentei com ela, não, hoje eu não faço mais, hoje estou focada na minha área de atuação. E aí ela comentou comigo, nossa, que bacana que tu consegue escolher isso hoje. E para mim é uma grande conquista, porque eu não imaginava que eu chegaria nesse ponto tão rápido. E é realmente, assim, libertador, é um alívio tão grande, sabe? Poder decidir, poder optar, não, hoje eu já não exerço mais esse trabalho, porque não faz mais sentido para mim, não faz mais sentido para o meu negócio, para o meu posicionamento. É libertador mesmo. Com certeza. E tem uma coisa também que, assim, hoje o trabalho já nos demanda muito, né? E aí se tu acaba trabalhando numa coisa que tu não gosta, ou que não te gera aquele prazer ou aquela satisfação, né? Porque tu gosta desde sempre, desde que a gente conversou, teu olho sempre brilhou para essa parte do diagnóstico, né? Todo mundo fala isso, que eu vejo um problema, o meu olho brilha. Realmente, assim, eu sou muito apaixonada pela minha área de atuação e desde antes da minha formação, porque antes mesmo de me formar, eu já atuava com isto. Dentro da faculdade, eu vi muito sobre, diferente de muitos profissionais que saem para o mercado e depois é que vão conhecer ou ter contato com a patologia das construções. Porque, de novo, como eu já falei, é uma área muito nova, né? As normas que regem as patologias das construções, elas são de 2005, então é muito recente aqui no Brasil. E graças a Deus eu tive a sorte, dentro do meu currículo, na faculdade, ter tido contato, então eu já saí habilitada. E até então, até chegar nesse período da faculdade, eu ficava pensando o que eu vou fazer, com o que eu vou trabalhar. Até então, eu não tinha me identificado com nenhuma área. E quando eu conheci, eu me apaixonei. Eu sempre falava, quando eu me formar, eu vou atuar com patologia das construções. E cá estamos. E é isso aí, o trabalhar com o que gosta, também a gente tem mais prazer, a gente busca cada vez mais. Isso é um incentivo, isso aí, é um incentivo pra gente ficar buscando mais evoluções, né? Exatamente. E crescimento. Grande parte, assim, do meu trabalho, eu enxergo como o meu propósito de vida. Olha que legal isso. Então... E isso é uma das coisas mais difíceis também que eu vejo para as pessoas, né? Realmente conseguir trazer essa identificação tão objetivamente, sabe? Tipo, pra mim é o meu objetivo. É difícil se encontrar, né? É difícil. E digo que também é muito incrível quando tu consegue achar isso, né? Sim. É uma forma até que preenche, assim, eu digo, um lado do coração, assim. Te traz uma tranquilidade, assim, pra vida mesmo. Pra vida, isso aí. E assim, de uma forma geral, o que mudou na prática do teu negócio hoje? Em processos, crescimento, o que... Primeiro de tudo que mudou foi os números. Maravilhoso! Primeiro de tudo foi os números, mas também enxergar o negócio de uma outra forma, né? Porque quando eu iniciei lá em 2020, na cara e na coragem, e por conta própria, estudando e pesquisando sozinha, mas eu não tinha ainda direcionamento, eu não tinha estratégia.
Então, acho que a principal coisa que mudou foi isso. E aí, claro, depois veio aparecendo os resultados, né? Sim. Então, hoje eu tenho muita clareza sobre tudo que eu vou aplicar na empresa e eu sempre volto lá na mentoria, sempre volto na ferramenta, porque volta e meia a gente tem que estar se reinventando. E as coisas então, mudam, né? As coisas mudam, o mercado muda, então eu tenho que buscar a ferramenta de novo para poder realinhar tanto os processos, a estrutura, mas de uma forma geral, assim, mudou tudo, porque eu iniciei o negócio sozinha, né? E hoje eu tenho clareza, eu tenho direcionamento, tenho estratégia, e é importante, assim, ter um mentor. E olha como é legal o que tu estava dizendo. Tu já refez ela, a gente fez no final do ano passado, né? Sim. Então a gente finalizou o ano fazendo a mentoria, né? Aplicando as ferramentas. Hoje tu já reaplicou ela várias vezes. Sim. Pelo que tu falou, em várias áreas, né? Exato. E olha como é legal isso, tu saber que não é fixo. Eu digo que tudo é flexível, né? Não existe nada engessado. Não é engessado e não tem regras, né? Tem regra, não é uma receita receita de bolo. Isso aí, porque deu certo pra fulano do teu jeito, vai dar pra ti. Não, tu tem o teu jeito de fazer. Exatamente. E hoje, mesmo a gente ter feito um tempo atrás, hoje tu consegue ficar reutilizando ela em vários momentos. Consigo. E o quão é importante isso. A gente tá revendo sempre, né? Porque, como eu falei, o negócio da gente muda e o mercado também muda, né? Então, a gente e agora com a inteligência artificial tá cada vez mais ainda. Mudanças, né? Kátia, e de vida pessoal? Se tu pudesse comparar de antes e com a Kátia de hoje, a Kátia de antes e a Kátia de hoje, o que tu acha que mais mudou? Eu virei uma chave, assim. Virei uma chave porque, como eu falei, hoje eu consigo ter um olhar das ferramentas que a gente aplicou no negócio, eu consigo trazer ela para a minha vida pessoal. Para tudo, assim, eu faço esse link. Então, não me ajudou só no meu negócio, mas também em outras áreas da minha vida. Então, existe como eu já falei aqui várias vezes, sempre tive muito claro os meus objetivos, mas hoje eu tenho clareza sobre os direcionamentos, né? Onde eu coloco a minha energia. E isso transbordei, né, para minha vida pessoal. Olha que lindo isso! Essa eu não tinha escutado ainda. E se tu pudesse dizer alguma coisa para ti mesmo, lá no início, se tu pudesse voltar no tempo, teria algum conselho, alguma coisa que tu diria para a Kátia de antes? Busque a mentoria o quanto antes. É importante a gente ter mentores, né? Pessoas que já trilharam esse caminho. Às vezes a gente fica um pouco na dúvida, um pouco receoso, até por consumir tanta coisa, né? E achar que pode ser mais do mesmo. Ou de repente no início de um negócio tu acaba tendo receio de investir, né? Financeiramente. Mas é importante e é necessário. Em algum momento tu vai precisar se tu quiser crescer. Então, busque a mentoria, um direcionamento estratégico, um mentor o quanto antes. Quanto mais cedo, melhor. Tá bem. E em uma frase, como é que tu consegue resumir a experiência da mentoria? Uma frase só é difícil. Mas eu acho assim como na engenharia diagnóstica, dentro da minha área de atuação, os clientes têm muita pressa em resolver os problemas, né? E para isso, para que a gente tenha a causa, a origem do problema, para poder diagnosticar e tratar, o negócio da gente não é diferente. A gente precisa de um diagnóstico, né? A gente precisa de um direcionamento. Então, a mentoria para mim é isso, muito mais importante que ter a clareza de objetivo, acho que é ter um direcionamento, para que esses objetivos representem um resultado, porque senão nada adianta, né? Nada adianta. Kátia, esse daqui eu não tinha te perguntado antes, vou te perguntar agora.
Tem algum projeto ou algum trabalho teu que tenha sido muito grande, que tu tenha visto um resultado muito legal, assim, que te deu uma satisfação muito grande? Porque quando tu fala de inspeção também de prédios, né? Sim. Tu tá falando sobre segurança também, né? Sim, exatamente. Então, relata algum projeto, algum trabalho teu que tu tenha feito que tenha dado realmente um impacto muito grande, assim, que te deu uma satisfação. Tem um assim que foi onde eu enxerguei, acho que o valor do meu trabalho. Que inclusive tu me perguntou, né, na semana passada, se eu já tinha enxergado o valor do meu trabalho. Teve um trabalho que eu realizei em um condomínio, onde a gente fez inspeção e depois a gente também teve que fazer, né, o manual para as manutenções. E foi um trabalho muito extenso e a gente tinha muitos problemas ali. E a gente conseguiu, ao longo do tempo, colocar tudo em prática, né? Tudo que foi visto em prática. E ao final, embora tenha sido muito cansativo, foi um trabalho assim bem extenso mesmo, demandou muito. Ao final, eu recebi, né, o feedback desses clientes, né, principalmente da síndica, onde ela agradecia, ela falava que ela agradecia a Deus por ter me encontrado, por ter colocado ela no caminho e ter ajudado da forma como eu ajudei. Então, assim, por mais cansativo que tenha sido esse trabalho, que demandou muito tempo mesmo, mas ter recebido ao final ver a gratidão, né? Eu acho que foi aí onde eu enxerguei realmente o valor, né, do que eu faço. Para mim, isso não tem preço nenhum que não pague. Não tem dinheiro que pague, Não tem né? dinheiro que pague, exatamente. Muito legal, então. Kati, foi um prazer ter você aqui. O prazer foi meu. Para quem quer te encontrar, para quem quer conhecer mais o teu trabalho, qual é teu Instagram, como é que as pessoas te acham? Para quem quiser, então, conhecer um pouquinho mais do meu trabalho, pode me procurar pelo Instagram, seguir lá as nossas redes, @katicosta.eng e @kcengenharia_. Pessoal, sugiro que vocês sigam ela, tem realmente muito conteúdo legal. Então, é isso por hoje, pessoal. Agradeço então de novo a Kati por ter vindo aqui. Se vocês não seguem o canal, então se inscrevam no canal. E se vocês quiserem também me seguir no Instagram, é Alice Knop, Knop Freire. Obrigada, Alice. Obrigada pelo convite. E espero voltar mais vezes. Voltaremos, com certeza. Obrigada.